Olá, meu povo! Eu sou a Kelly Ramires, sou psicóloga, neuropsicóloga, né? E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre autocrítica. Me fala uma coisa, você é autocrítico? Você acha que você é muito crítico? Se você acha que você é muito crítico, vamos entender um pouquinho melhor sobre o conceito, tá? Para quem me conhece sabe que eu trago aqui alguns conceitos para que a gente possa compartilhar o conhecimento da saúde mental com o maior número de pessoas possível. Trazer esse entendimento nessa psicoeducação, porque não é todo mundo que tem dinheiro para ficar pagando psicoterapia, né? Não tá muito barato. E para que a gente possa ajudar o nosso próximo, nos ajudar, é bacana a gente propagar aí conhecimento, né? E não ficar guardando só pra gente, né? Bom, vamos lá. Autocrítica. E o que seria autocrítica? Então, a definição exata da autocrítica é um processo de reflexão sobre as próprias ações, pensamentos e comportamentos com o objetivo de identificar pontos fortes e fracos e tomar medidas para melhorar e crescer pessoalmente. Percebe a autocrítica como um ponto positivo, né? Então, é a forma, é o processo que você vai refletir sobre os seus próprios comportamentos no dia a dia, né? Como que eu tô me comportando? O que eu fiz hoje? O que eu posso fazer para melhorar? Então, pensando no conceito de autocrítica como algo positivo, é que a gente vai iniciar hoje aqui o nosso podcast Psicologia em Dia. Bom, a autocrítica tem uma importância, tá? Ela tem o seu valor. Ela é importante porque ajuda a desenvolver uma maior consciência de si mesmo. Quando eu faço uma autocrítica, eu desenvolvo uma consciência de mim. Eu passo a olhar para mim e ver como que eu tô me comportando, né? Não como um crítico na parte pejorativa, né? Se a gente for pensar, não vou olhar para essa autocrítica agora e ficar me criticando, me menosprezando, né? É uma autocrítica, uma reflexão, para que eu abra aqui uma consciência sobre a minha pessoa. Você consegue com isso identificar áreas em que você precisa melhorar e encontrar soluções para esses problemas. Então, quando eu faço uma análise, né, uma reflexão, eu começo a observar como foi meu dia, o que aconteceu, aquilo que eu fiz que não me fez muito bem, me afetou. De que forma isso me afetou? Sabe quando você... Quando acontece alguma coisa que você briga com alguém ou fala alguma coisa pra alguém que você na hora teve vontade de falar, mas depois você fica com uma sensação ruim, como se não deveria ter feito aquilo, então essa é a hora de refletir, isso é uma autocrítica, né? É a hora que a gente olha para aquele processo e vê também qual é a nossa parcela de culpa naquela discussão. De que forma, por que eu cheguei naquela discussão? E será que o que eu queria falar para a pessoa, né, é uma verdade absoluta minha? Será que eu fui empática na hora de falar com a pessoa? Será que eu fui arrogante? Precisava criar todo esse mal-estar, né? Então essa é uma reflexão de autocrítica. É quando você percebe alguns comportamentos e identifica para você poder trazer ele depois nos outros dias de uma forma um pouco melhor, de uma forma mais saudável, né? Sem gerar tanto conflito, porque quando a gente entra num conflito, o que acontece? A gente também se intoxica, né? Aqueles respondentes fisiológicos na hora do nervoso que a gente está discutindo, sabe? Que dá aquela sudorese, taquicardia, um mal-estar, às vezes até uma falta de ar, fica vermelho, né? Nervoso. Então, você também está se intoxicando. Então, quer dizer, falei o que eu tinha para falar, falei o que eu queria falar, mas aquilo me fez bem? Olha quanta coisa ruim que me aconteceu. Fiquei me sentindo mal, me sentindo culpado, fiquei ruminando aquilo depois da semana inteira. Quer dizer, liberei um monte de cortisol, um monte de toxina ruim. Na hora da discussão, muita adrenalina, como se eu fosse para uma guerra, desceu um monte de soldadinho e falou, agora vai, ou foge ou luta. Sendo que era uma coisa assim pequena que eu transformei de repente num monstro. E aí, como eu não sei o que fazer com aquele monte de emoção que caiu em mim, eu acabo ficando mal, né? Fico intoxicada, fico me sentindo mal. Então, quer dizer, isso é uma reflexão de autocrítica. Será que aquilo foi bom pra mim também? Ou poderia ter feito isso de uma forma um pouco mais saudável, né? Como que eu falei, né?
Bom, além disso, a autocrítica também pode ajudar a melhorar a autoestima, aumentar a resiliência e promover um senso de responsabilidade pessoal. A partir do momento que você começa a fazer essa análise, né, dessa reflexão, dessa autocrítica e começa a identificar em você quais são os pontos que você poderia melhorar, né, para não passar também por tudo isso, por todo esse processo, você começa a melhorar também a sua autoestima, porque daí você começa a ficar mais seguro, encontrar outros meios de falar, de se colocar no lugar do outro, de uma forma empática, tentar olhar pelo olhar do outro, né? E aí você vai também se munindo de algumas coisas boas, né, nessa reflexão. E aumenta a sua resiliência e promove um senso de responsabilidade. Por quê? Porque você começa realmente a criar uma atitude mais adequada com aquela situação, e de repente você vai perceber que toda ação gera uma reação. E a forma que você se coloca ali na frente do outro, você pode tanto piorar aquela situação, como melhorar a situação, e aí o ambiente vai te reforçar a tomar de novo atitudes que sejam mais tranquilas, né? Mais inteligentes. Então, isso é inteligência emocional também, né? Então, é você entrar numa discussão, olhar para aquilo e falar, bom, será que agora é o momento de eu retrucar, de eu colocar minha opinião aqui? Será que o que eu vou falar vai trazer felicidade pro outro? Se eu entrar nessa discussão agora, essa pessoa vai me ouvir do jeito que ela tá? Não. De repente, eu vou aumentar o processo, né? O processo de discussão ali, vai ficar um climão, uma coisa bem ruim, bem chata, não vai ser bom para mim. Então, quando eu faço essa reflexão, eu também vou criando uma responsabilidade pessoal dentro das relações. Isso é bem bacana. E como que eu pratico essa autoestima, né? Ela pode ser praticada de várias maneiras, como refletir sobre o próprio comportamento, como a gente já disse, manter um diário. Você pode pegar um diário, isso é bem bacana, então pegar lá um diário e colocar no fim do dia, ou depois de uma discussão, depois de uma situação, o que aconteceu, o que a pessoa falou que você lembra, porque às vezes a gente fica tão nervoso que a gente não consegue nem lembrar, né? O que a gente falou e o que o outro estava falando, para você ver. O nervosismo traz uma anóxia, porque parece que você para de respirar naquele momento direito, né? Você fica com a respiração curta, você não manda oxigênio suficiente para o seu cérebro, dá uma anóxia. Você começa a falar, você não tá nem ouvindo o que o outro tá falando, é uma coisa louca. E de repente você pegar um diário e colocar lá tudo o que aconteceu logo depois desse mal-estar, dessa coisa ruim que você sentiu ali, isso é uma autocrítica, colocar lá todo o comportamento e ver. Porque aí fica mais fácil, depois, até a hora que passa o seu próprio nervoso, né, que você baixa a taquicardia, que você fica mais tranquilo, você olha para aquilo e fala, nossa, não precisava de tudo isso, ou não, eu me coloquei de forma bem bacana, então um diário vai ser bem legal. Solicitar também o feedback de outras pessoas, ou buscar aconselhamentos de um profissional. Então, olha só, feedback de outras pessoas. Isso é bom, só que você tem que estar com sua autoestima muito fortificada nesse momento, porque se você vai buscar um feedback com a outra pessoa, mas você não está preparado para ouvir o que essa outra pessoa vai te trazer, porque é o ponto de vista dela, tá? A gente não tá falando de verdade isso aqui, não. Não existe uma verdade absoluta, existem os pontos de vista. Quando você relata para alguém e você quer o feedback dessa outra pessoa, você tem que estar aberto para ouvir o que ela vai te trazer, né? Pode ser que entre de acordo com aquilo que você estava pensando, e aí ela reforça, né, o seu comportamento de ter discutido e de ter ido a fundo, né, em tudo isso, ou ela também pode trazer outras críticas de fora que não vão de encontro com o que você pensou, da forma que você estava agindo ali, e você fique mais nervosa e arrume uma outra confusão ali, né, e aí você vai ter outro problema, vai ter mais problemas inclusive, né. Então quando a gente pede feedback de outra pessoa, você tem que ir com o coração aberto, né, sabe, quando você tira assim, ó, vai que nem eu falo pro meus pacientes, né,
ou clientes, né? Cada psi fala de uma forma, tem a abordagem da psicologia que fala cliente, tem a abordagem da psicologia que fala paciente, whatever. Entenda como a pessoa que tá ali comigo, né, no consultório, na clínica, no setting terapêutico, eu falo pra eles, vai que nem aqueles ursinhos carinhosos que tinha do desenho antigamente. Gente, é meio, como que meu filho fala? É Brumer, né? É antigo, né? Mas quem não conhece vai procurar lá na internet ursinhos carinhosos e aí vocês vão entender. O ursinho carinhoso, quando ele solta aquele coraçãozinho, você tem que ir assim, né? Então, quando você vai buscar o feedback de alguém, você tem que ir igual um ursinho carinhoso aqui, ó, coraçãozinho aberto. Porque você pode ouvir o que você quer, como você pode ouvir o que você não quer. E a gente tem muitos críticos por aí, né? O que a gente mais tem são pessoas do nosso lado trazendo críticas o dia inteiro e toda hora a gente é bombardeado com críticas. Tem crítica construtiva e críticas que não são construtivas. E aí também entra a inteligência emocional. É você saber filtrar o que daquilo que a pessoa tá falando é útil para mim, né? O que daquilo, né, quando eu peço o feedback do outro, porque às vezes a pessoa te dá sem você pedir, né? O que é muito pior. Mas se você pediu, ou mesmo se a pessoa resolveu dar sem você pedir, porque ela viu lá a situação e falou assim, nossa, deixa eu conversar aqui com ela. Se ela se sentiu no direito, se sentiu aberta em trazer uma crítica para você sobre aquilo, né, sobre aquele comportamento, abre o seu coração, recebe o feedback, filtra, vê o que é seu, o que é do outro, o que cabe ali naquela situação, e aí você pode anotar para você não esquecer depois também, nesse diário, né, de bordo aí que você vai ter, para você começar a fortificar aí a sua inteligência emocional, né, com a autocrítica, que é o nosso tema de hoje, né? A autocrítica e a crítica do outro para você, né? E aí filtra e vê, olha, realmente isso que a pessoa, esse ponto de vista da pessoa eu não tinha visto por essa ótica e realmente faz sentido, ou não, é totalmente aleatório, não fez sentido nenhum para mim e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, isso é dele, não é meu, tá bom? E o que é do outro, o que é seu, e você tem que saber filtrar isso, né? E o feedback agora, o feedback mais aconselhável aqui é o do profissional, né? É o do profissional psicólogo. Por quê? Imagina, a faculdade de psicologia, ela dura aí 5 anos, né? Fora pós-graduação, fora residência, fora aprimoramento, fora treinamentos, fora muita coisa, mestrado, doutorado, muita gente por aí ainda estudando, e o psicólogo ele estuda diariamente, é uma coisa muito louca, né? Tem um monte de psicólogo que me segue, tem bastante psicólogo que deve estar ouvindo agora esse podcast, né, que é da Psicologia em Dia. Isso é bacana, porque eu escuto, eu sigo, porque tem dia que eu escuto coisas que eu falo, nossa, eu não tinha visto por esse ponto de vista. Isso vai agregar muito na minha clínica, vai agregar muito no meu consultório, vai fazer muito bem, né? Eu vou tentar essa técnica, vai ser bacana. Então, essa pessoa, ela estuda diariamente, né, para trabalhar com o outro de uma forma mais limpa possível, né, de uma forma sem levar para aquele setting ali, para aquele relato, o seu ponto de vista quanto pessoa, mas o seu ponto de vista quanto uma análise funcional, uma análise sobre o comportamento, totalmente neutra. Então, veja, é um profissional, ele tá ali para isso. Então, se você viu que você tá, quando você faz essa autocrítica e percebe que você tá mais errando do que acertando, e como que você vai perceber isso? Com o feedback dos outros, né? E a forma que você tá se sentindo diariamente. Se eu me sinto mal, em toda a minha relação eu saio me sentindo mal. Todos os dias eu arrumo uma confusão com alguém. Se eu acho que todo mundo tá contra mim, o universo tá contra mim. Se com essa sensação ruim, se todo dia eu tô achando que tudo que tá sendo feito aqui tá sendo para me atacar, é uma autocrítica. Será que o problema é do universo? Será que o problema é do ambiente? Ou será que o problema é meu? Né? Então, quando eu chego nessa fase, se eu não consigo sozinha, tá, alcançar essas reflexões com todas essas estratégias que a gente falou aqui, que são estratégias que você vai conseguir fazer sozinha, tá? Sem ter que investir. Você vai investir no caderninho, você vai investir com tempo, você vai investir com você,
com psicoeducação, com conhecimento. Mas se eu não consigo, se eu não tô conseguindo, eu tenho que buscar ajuda profissional. E aí a gente tem as clínicas particulares, quem tem convênio tem também um convênio, e tem algumas instituições que também oferecem um trabalho gratuito, como algumas faculdades, tá? Se você procurar algumas faculdades, eles têm sempre tem um lugar onde os psicólogos que estão, né, para se formar, que eles fazem plantão. Isso faz parte da faculdade de psicologia. E não é porque ele é estudante também que ele não está apto para te receber, porque ele tem supervisão. Então, por trás de cada profissional, né, o futuro profissional que está ali, tem sempre um mentor, né, que a gente fala lá da supervisão. Hoje as pessoas falam muito em mentoria, mas é a mesma coisa. Então, ele tem um supervisor ali por trás, ele vai pegar seu caso, vai levar para uma discussão clínica, vai discutir lá com o supervisor, para poder ir te orientando, né, para poder trazendo aí para você essa autocrítica, essa reflexão, para que você encontre um caminho mais saudável de viver, né, de passar. O que é importante aqui? Todas as pessoas oscilam, tá? A gente tá sempre oscilando o nosso comportamento e não vai ser todo dia que você vai acertar. Isso aí também é fortificação ali da inteligência emocional. Eu sei que tem dia que eu não vou estar bem. Se eu não tô bem hoje, o que eu faço? Eu fico fora de conflito. Porque tem dia que a gente não tá bem. E não tá bem nem pra entrar em conflito. Ou a pessoa olha pra você, você já quer uma briga, né? Então eu vou evitar, né? Meio fuga e esquiva. Você vai esquivar literalmente de qualquer tipo de situação que você acredita que naquele momento você não tá bem pra entrar, né? Então isso também é inteligência emocional. Bom, falando sobre tudo isso, né, que ainda na prática, né, fora esse aconselhamento do profissional, que é muito importante para quem não está conseguindo realmente realizar toda essa reflexão sozinho, é importante lembrar que a autocrítica ela deve ser realizada de forma construtiva, evitando pensamentos negativos e destrutivos. Percebe? Quando a gente fala de autocrítica, né, e é muito complicado, se não for um profissional da área da psicologia, o que ele vai entender como autocrítica? O que você acha que ele vai entender? Provavelmente, quando eu pergunto para as pessoas, o que elas trazem? Elas trazem a autocrítica como ruim, pejorativo, crítica. Ninguém gosta de ser criticado. Então, crítica já é uma palavra que você fala, misericórdia, lá vem. Aí eu vou fazer minha autocrítica, quer dizer, eu não gosto que as pessoas me criticam e eu não sei lidar com isso, com a crítica das pessoas, com a crítica do meu chefe, e aí eu vou ter que fazer uma autocrítica. Gente, uma autocrítica, ela vai olhar e vai falar, não, vai ser ruim. Então eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que não sei lidar com situação de conflito, eu sou uma pessoa intolerante à frustração. Eu não sei porque que eu nasci, eu não sei porque que eu tô aqui. Nossa, eu não deveria estar nesse trabalho. Eu nem merecia estar nesse trabalho. Eu sou ruim, eu sou péssima. Eu sou tóxica. Né? Então, todo esse tipo de pensamento vai te gerar uma angústia. Se você fizer uma autocrítica e só ver pontos negativos nessa reflexão, se você for muito crítico com você, só ver a parte ruim da coisa, você tem que já tem que estar construindo essa sua autoestima para você não ser destrutivo com você, né? Então, como que eu trago essa autocrítica dessa forma? Se eu vou colocar lá no papel qual foi meu papel ali nessa discussão, quais são também, né, a parte qual eu tive culpa, né, de aumentar aquela discussão, ou que eu não deveria ter falado, que eu deveria ter falado, não é para ficar me criticando no sentido de me sentir péssima. É no sentido de eu olhar para aquilo e falar como que eu posso, numa próxima discussão, ou como eu posso amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Se aquilo não me fez bem, como não fez bem para o outro, como que eu posso pegar isso e tentar fazer de uma forma diferente? Assim, de formiguinha também, uma coisinha por vez, né? Então, vamos colocar aqui de forma prática, né, a nossa psicologia em dia.
Tô numa discussão, tá? Vou colocar aqui um caso clínico que chegou para mim hoje no atendimento, inclusive, onde a pessoa foi trabalhar, fizeram uma mudança em toda a sala, não consultaram ela. E ela chegou, ficou extremamente regulada, desconfortável com aquela mudança de mesa. Colocaram essa pessoa num lugar que ela não achou adequado, uma mesa pequena, com um computador grande. E aí ela só vai ver coisas ruins em toda aquela mudança, porque, como eu disse, ela se sentiu fora do processo, sendo que ela que sentava ali na mesa, né? Para poder ajudar outras pessoas, mas aquilo para ela foi ruim, né? E a pessoa estava extremamente incomodada, estressada, achando que todo mundo no escritório não gostava dela, que tudo que ela trazia eles bloqueavam. E aí a gente fez um corte aí, vamos pensar, então tá bom, coloca aí no papel, tá? E aí eu perguntei, e a sua mesa? E onde você queria sentar? Eu queria sentar na mesa que eu tava mesmo, tava bom pra mim. A mesa que você tava antes, tá vazia? Tá vazia. E se você voltar pra lá, o que implica você voltar pra lá? Então, esse papel do psicólogo, você vai ter que ter dentro da sua mente como se você tivesse aqui um psicólogo dentro da sua cabeça fazendo esse tipo de pergunta para você mesmo. É aí que você vai entrar nas conclusões. E aí, nas perguntas, se você voltar para a mesa, o que vai acontecer? Não dá para eu voltar para a mesa. Por quê? Porque se para eu voltar, toda a minha equipe tem que voltar. E algumas pessoas da equipe, a mesa está ocupada. Tá, e se volta todo mundo, essas outras pessoas vão ter que sair. Se elas saírem, elas têm que voltar para onde elas estavam. E se elas voltam para onde elas estavam, as outras pessoas que estão lá vão ter que voltar. Então você vê que é um efeito dominó? Olha só, você só estava vendo que te tiraram dali, que você queria voltar para lá. Mas se você voltar para lá e você for falar isso para o seu superior, né, que você ficou incomodado, você quer voltar para onde você estava, olha quanta coisa vai acontecer, vai causar um efeito dominó, vai ficar pior. Como que você pode resolver isso de uma forma mais empática, de uma forma mais bacana? Aonde você tá com a sua equipe? Cabe uma mesa maior? Tem como trazer uma mesa? Tem um canto lá onde você gostaria de ficar, que você acha que vai ficar mais privativo, que dá para encaixar? Pode ser que tenha. Tá. Se você chegar lá para o seu superior e falar para ele, traz ele para o processo também, porque da mesma forma que você se sentiu ignorado, você não vai passar a ignorar a opinião dele, né? Então, trazer essa pessoa para o processo e dizer, olha, eu me senti incomodada, abre suas emoções ali, me senti incomodada, tô desregulada, tô me sentindo mal ali, tô sem privacidade, não tá legal, não ficou bom para mim. Só que o fato de não ficar bom para mim não significa que eu posso voltar para o lugar que eu tava, porque eu entendo que se eu voltar para esse lugar, entendo agora, porque eu fiz uma reflexão, eu vou acabar desregulando toda a sequência aí, vai bagunçar tudo, né, na sala. Então eu entendo que eu não posso voltar para lá, porque minha equipe não vai conseguir voltar comigo. Mas o que você me sugere? Será que tem algum outro lugar aqui, junto com a equipe, em que eu consiga colocar uma mesa maior e ficar um pouco mais privativo, tenha um pouco mais de privacidade sobre o material que tá no conteúdo que tá no meu computador? E aí seu chefe vai falar alguma coisa, né, ali, não sei o que lá. De repente não é o que você tinha pensado, você já tinha projetado aqui o lugarzinho onde você ia querer ficar, bacana. Aí você diz pra pessoa, escuta e vê. De repente a pessoa vai te trazer uma ideia que é muito melhor do que a sua, legal, você vai. Se não, você não achar que é melhor que a sua ainda, e você ainda quiser aquele outro lugar, você diz o quê? Olha, poxa, que legal, verdade, poderia sentar ali mesmo, acho que ali vai ficar muito melhor, eu posso sentar ali e posso sentar aqui também. Veja, o que você acha? Essa palavra "e" no meio da frase, cara, você traz a pessoa pro seu lado, porque não é mais uma questão de eu posso sentar ali, mas também posso sentar aqui. Você desmerece a opinião do outro. Mas se eu digo, eu posso mesmo sentar ali, que ideia maravilhosa. Eu posso sentar ali e posso sentar aqui também. Olha aqui, esse espaço aqui, o que você acha daqui? Olha que bacana, é claro, cabe uma mesa, uma cadeira. O que você acha? A pessoa vai dizer, pra ela tanto faz, aqui, acolá, vai falar, bacana, legal aí. Nossa, aí você ainda termina falando o quê? Obrigada por ter me ajudado, ficou muito bom aqui, sua ideia foi ótima. A ideia foi sua, mas você evitou um conflito,
Você trouxe o outro pro processo, a pessoa vai se sentir útil, vai se sentir parte e acabou. Você não vai ter você não vai gerar aquela sensação ruim, achar que o universo tá contra você. Você evitou uma discussão, falou o que você queria, mudou de lugar. Isso é agir com inteligência. Inteligência emocional, inteligência de grupo, inteligência, né, que você traz para sua vida. Tá bom? Então, quando a gente fizer uma autocrítica, a gente tem que fazer esse papel do profissional psicólogo no nosso cérebro, construir um personagemzinho de um psicólogo aqui na sua mente, falando com você como se ele estivesse fazendo um monte de perguntas sobre aquilo que você pensou, né? Então, fazer, sabe, o papel do advogado do diabo, trazendo ali algumas reflexões que fica, mas e se, aí você vai falar, não, realmente... isso que eu tô pensando não era viável e eu realmente tava, não ia ser bom, mas eu sei que não tá bom pra mim, porém eu preciso trazer a pessoa pro processo, preciso trazer a pessoa pro meu lado, e aí você vai se sentir muito melhor, você vai ver, tá? Mas se eu não consigo fazer isso sozinho, aí eu vou ter que trazer um profissional psicólogo pra me ajudar, tá bom? Bom, meio que finalizando aqui, né, um dos conceitos que eu gostaria de falar antes também, tem uma diferença entre autocrítica e autodepreciação, tá? A autocrítica, ela deve ser diferenciada da autodepreciação, presta atenção. Enquanto a autocrítica envolve a reflexão e análise construtiva de si mesmo, que foi tudo isso que a gente falou, tem 26 minutos que a gente tá conversando, né? A autodepreciação é caracterizada por pensamentos negativos e depreciações de si mesmo, o que pode levar a baixa autoestima e insegurança. Então, tudo isso que a gente falou de quando você vai fazer uma autocrítica, tá? E você fica vendo ali o ponto negativo da situação para trazer um ponto positivo daquela situação, isso é autocrítica. Se eu começo a ver tudo defeito e achar que eu sou o problema da situação, porque eu não sei, porque eu não sou boa, e começo a baixar minha autoestima, criar uma insegurança na minha pessoa, eu não tô fazendo uma autocrítica. Eu tô fazendo uma autodepreciação. É diferente, gente, tá bom? Então, cuidado, autocrítica e autodepreciação. E a gente pode falar sobre esse tema de autodepreciação num outro momento, tá bom? A vantagem da autocrítica, então, tem várias vantagens, incluindo a capacidade de tomar decisões mais informadas e conscientes. Olha só que bacana. Então, quando eu vou tomar alguma decisão, e eu tenho essa autocrítica agora um pouco mais aguçada, porque eu fiz todo esse processo, eu tô treinando, eu tô fazendo no meu dia a dia, eu tô exercitando e tô me fortalecendo, eu começo a trazer decisões mais informadas, decisões mais sensatas, decisões mais conscientes, decisões mais empáticas, decisões mais gostosas de trazer, né? Então eu trago um problema, mas já trago uma solução, não me sinto mais fora, né? Me sinto parte. Bom, você aprende também a lidar com feedbacks negativos de forma construtiva. Gente, tem coisa mais maravilhosa que isso? Você escutar o feedback do outro, né? Do seu amigo, da pessoa que tá ali, do seu colega de trabalho, do seu chefe, de quem for, da sua mãe, né? De uma forma, e trazer isso de uma forma, todo o feedback negativo de uma forma construtiva. Então, olhar para aquilo, ver, nossa, faz sentido, não faz sentido, isso é pra mim, isso não é pra mim. Fazer todo esse filtro, gente, é maravilhoso, não tem o que dizer disso, né? É muita autoconfiança, autossegurança, é evolução, né? Evolução humana, que é o que a gente tá tentando trazer aqui. Melhora a sua comunicação e seus relacionamentos interpessoais, é verdade, né? Porque a partir do momento que eu evito uma discussão, eu aumento as minhas relações e melhoro, né, as minhas relações. As pessoas começam a me ver de uma forma diferente, começam a me ver com outra ótica, né? E aí o meio, as pessoas, o ambiente começam a me reforçar, e cada vez que eu sou reforçada, mais eu quero tomar esse tipo de ação, entende? E aumenta também a resiliência e a adaptabilidade. Eu me adapto melhor nos lugares, porque agora eu não tô olhando para essas coisas como coisas ruins, como se tudo estivesse me atacando. Então é muito bacana, né? Bom, para encerrar, espero ter passado bastante conteúdo aqui sobre autocrítica. A gente falou bastante aqui, né? Então falamos sobre autocrítica, a importância de se autocriticar, de conseguir ver os pontos positivos e negativos de quando você tá numa discussão, né, trazer isso para você, tentar melhorar no outro dia, ser mais empático. Falamos sobre autodepreciação diferente de autocrítica.
como o que melhorar tudo isso é bom, olhar para a autocrítica como uma coisa boa também e não como uma coisa ruim, porque daí de novo não é uma autocrítica, é uma autodepreciação, né? E como que eu posso fazer para que meu dia seja muito mais tranquilo e feliz? Eu vou oscilar porque eu sou ser humano, mas eu posso ter menos respondentes fisiológicos, passar bem no dia, não ter aquela coisa ruim, gerar toda aquela sensação ruim, né? Ficar intoxicada, inflamada e me sentindo mal. Então eu posso trazer ao contrário, eu posso trazer bem-estar, respirar, ter mais, ouvir mais, ser mais autocentrada e trazer uma qualidade de vida melhor para mim e trazer uma qualidade de vida para as pessoas que estão do meu lado, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo conteúdo. Para quem não me segue ainda, @psicóloga Kelly Ramires, lá você vai encontrar esse material e outros também, tá? Tem um post lá falando sobre autocrítica. Eu espero você lá e me coloca lá para mim se você é autocrítico e se você via autocrítica nesse ponto de vista que eu tratei aqui hoje, tá bom? Eu espero você.